Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entregamos o Teu servo nas Tuas mãos. Não porque tenhamos o poder disso, mas porque desejamos por amor e por graça que o Teu servo fale ao nosso coração como instrumento Teu. Te pedimos que o Teu Espírito esteja conosco e abra o nosso coração para a Tua palavra. Não só para que a ouçamos, mas para que a pratiquemos e para que possamos ir às últimas consequências por amor à Tua palavra. Quero Te agradecer por essas crianças que estão aqui à frente. Quero Te pedir pelas famílias delas, que Tu tenhas misericórdia, Senhor, e que os seus pais tenham condições espirituais para trazê-las junto ao Teu altar. Seja com os professores que estarão com elas, também abençoa o Senhor, e dê a eles a sabedoria necessária para estar instruindo essas crianças no Teu caminho. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu sinto honrado de estar novamente aqui. Eu sempre sou muito bem recebido pelos irmãos, me sinto muito acolhido aqui nesse local, e os irmãos têm me abraçado de maneira muito afetuosa todas as vezes que eu venho aqui. Estou acompanhado pelo Davi, ele é meu sogro, para quem não sabia. Acho que é a primeira vez que ele me acompanha, né, Davi, nessas vindas aqui. É um privilégio, que Deus continue abençoando o Davi, a nossa família e essa igreja. Gostaria de orar, porque o assunto de hoje é bem simples. É a nossa dificuldade em compreendermos aquilo que Deus tem a nos ensinar. Vocês já perceberam como nós somos lentos no que diz respeito ao amadurecimento? Nós envelhecemos na fé, mas temos dificuldade em amadurecer na fé. Nós ficamos calejados de igreja, mas temos dificuldade de chegar à consciência simples da existência em Cristo. Porque a existência em Cristo e a consciência do Evangelho é uma coisa muito simples. Não há questões mirabolantes a serem aprendidas ou percebidas. No Evangelho tudo vai sendo simplificado no amor. Na religião tudo se torna mais complexo. A religião tem as suas vertentes, tem as suas complexidades, tem os seus aparatos. No Evangelho não. No Evangelho você chega todo complexo, todo complicado, todo cheio de questões e vai se tornando cada vez mais simples. E quanto mais você amadurece, mais humilde fica, e na simplicidade do Evangelho você caminha no único caminho possível, que é o amor, que foi falado aqui também. É mais ou menos isso que eu gostaria de falar nessa noite, mostrando alguns textos, primeiro em Hebreus, depois em Marcos, como os discípulos também tiveram dificuldade de compreender coisas simples. Daqui a pouquinho a gente chega lá, mas antes vamos orar. Querido Pai, eu entrego nesta noite a Tua palavra, a fim de que haja uma comunicação clara, que o Teu Espírito clarifique tudo o que será dito a partir de agora, posto que Ele é o maior interessado que compreendamos a Tua palavra, e mais do que isso, e sobretudo que coloquemos em prática tudo aquilo que aprendermos. Que assim seja na vida de cada pessoa aqui presente, principalmente na minha, que eu seja exemplo, sabendo que eu sou relativo e também pecador e vivo a ambiguidade humana, mas devo ser exemplo, pois sou pregador da Tua palavra. Capacite também todos os pregadores da Tua palavra, membros dessa igreja, a não somente pregarem com fidelidade à Escritura em Cristo, mas que também possam ser modelo e padrão para estes irmãos que aqui estão. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hebreus capítulo 5. Do 11 ao 14, eu vou explicar aqui rapidamente esses versículos. Nós não sabemos quem foi o autor de Hebreus, alguns acham que foi Paulo, outros que fora Apolo, mas não sabemos quem foi o autor. O importante é que é um texto inspirado, e ele está tendo uma dificuldade enorme aqui, porque ele começa a falar sobre um assunto complexo, difícil, que é a superioridade de Jesus com relação à antiga aliança, e o fator Melquisedeque. Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está explicando esse assunto, chega num certo momento, ele percebe que há uma dificuldade dos ouvintes em compreender, e ele vai explicar aqui por quê.
Então observe qual é a dificuldade encontrada. A partir do versículo 11 diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e o que, irmãos? Difíceis de explicar. Por que será que difíceis de explicar? Difíceis de explicar porque o assunto é difícil ou a dificuldade está em quem está ouvindo? Olha só a resposta a essa pergunta. Porquanto vos tendes tornado o quê? Tardios no ouvir. Havia uma indiferença com relação àquilo que estava sendo ensinado, uma preguiça, uma morosidade, uma lentidão, uma falta de interesse. Já perceberam como a palavra não gera mais nas pessoas que se dizem cristãs esse fervor e a avidez que todo crente no passado tinha? Já perceberam? Pegue essa nova geração e gaste tempo com ela ensinando a palavra, falando acerca destas coisas que são profundas e essenciais e que geram aquela simplicidade que eu falei. Percebam como há uma dificuldade de gerar interesse. Ora, quem não se interessa não vai compreender, e porque não compreende, não coloca em prática. Olha a sequência do texto. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, para esses ouvintes já havia passado um tempo, eles já eram experientes em algum sentido. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para o adulto, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Agora olha como é que ele termina esse trechinho aqui. Vou continuar mais um pouquinho. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina, aqui da doutrina, irmãos, entendam como ensino, não é aquele encadeamento lógico de conceitos que parte de um pressuposto, não é isso não. Não é uma sistematização não, porque quando se pensa em doutrina no nosso meio, não é ensino puro e simples do Evangelho, é o encadeamento de ideias com base num pressuposto. Então você tem um pressuposto, com base nesse pressuposto você vai elencar de maneira seletiva textos da Escritura para corroborar aquilo que você quer ensinar dentro daquele pressuposto. Não é isso. Isso aqui é ensino puro e simples. Então ele continua. Elementares dos ensinos de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de quê? Arrependimento de obras mortas, e da fé em Deus, e do ensino de batismo, e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Olha só o que ele está dizendo aqui. Essas questões que são tão importantes para nós, ele está dizendo, isso já deveria ter passado. Pastor, e o batismo? Como é que é isso? Esse negócio de imposição de mãos, e o juízo eterno, e quando a gente morre, a gente fica dormindo, a gente acorda no Senhor, como é que é esse negócio? Pastor, e o juízo? Como é que vai acontecer? Vocês já perceberam como nós gastamos tempo com essas coisas? Pastor, eu posso isso, posso aquilo, beber isso é pecado, botar brinco pode, não pode, e a mulher? Todas essas questões que geram uma celeuma enorme em nossos celeiros cristãos, são questões secundárias, que já deveriam ter sido assim, abandonadas há muito tempo no que diz respeito a discussões. Nós deveríamos avançar para aquilo que é perfeito, irmãos, para aquilo que realmente interessa. Amém, irmãos? Entendido aqui? Isso aqui é só uma introduçãozinha para eu falar acerca disso na prática, na vida dos discípulos em Marcos. Marcos capítulo 6. A partir do 30. Antes de lermos Marcos 6 a partir do 30, observe o seguinte: nós temos uma dificuldade enorme de entender o Novo Testamento. Vocês sabem por quê? Na verdade, de entender a Bíblia inteira. Sabem por que nós temos essa dificuldade? Porque as nossas Bíblias já nos vêm às nossas mãos de maneira fragmentada.
Já perceberam que a nossa Bíblia é toda fragmentada? Quais são os fragmentos? Capítulos, versículos e subtítulos. Então você está lendo um texto, tem lá um subtítulo. A oração dominical, que ninguém sabe por que é dominical, mas está lá, oração dominical. E aí você tem uns versículos, logo depois tem outro subtítulo. Aí você para a leitura. Então nossa leitura vai se tornando cada vez mais fragmentada e as pessoas pouco sabem o contexto completo daquilo daquelas coisas que está lendo, que lhe vem às mãos. Então preste atenção num contexto mais amplo do que eu vou dizer, porque aí tudo faz sentido. Quando você entende a narrativa inteira, aí fica mais claro. Então preste atenção antes de nós lermos o seguinte: Jesus havia enviado os 12 e mais alguns discípulos, possivelmente 70 ou 72, para uma tarefa. Lembram disso? De 2 em 2, eles vão de cidade em cidade pregando o evangelho do reino de Deus. E na medida em que eles vão pregando, muitas coisas acontecem. Demônios são expulsos, pessoas são curadas, sinais e prodígios são feitos por meio deles. Ou seja, eles experimentam a graça de serem instrumentos nas mãos de Deus. É o que diz aí o versículo 13. Vocês podem ler para mim? 6:13. Ou seja, eles experimentaram algo extraordinário da parte de Deus. Já era para esses discípulos, por meio destas maravilhas do céu na vida deles, tenham a certeza de que, primeiro, eles têm uma responsabilidade com relação ao povo, e segundo, eles podem ser usados por Deus na limitação deles. Mas eles não conseguiram entender, é necessário que Jesus ensine de maneira deuteronômica. O ensinamento deuteronômico de Jesus é assim, repetindo, 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 de um jeito, de outro, mudando a situação, dando uma abertura para que eles pudessem, por eles mesmos, perceber. E Jesus vai ensinando. É isso que nós vamos ver aqui a partir do versículo 30. Eles estão voltando da experiência, estão cansados, Jesus quer descanso para eles, o descanso não vem, e aí o ensinamento aparece. Olha lá, 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles, porque a necessidade sempre chega antes. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Observem o seguinte: eles querem dar ideia para Jesus. É como a igreja faz. Não é Jesus quem dá a ideia, eles é que dão. Mestre, há uma necessidade aqui, não nossa, dessa multidão, despede, para que eles se resolvam por aí. Jesus sabia que se eles fossem procurar alimento, eles desfaleceriam no meio do caminho, muitos deles. É até isso que Jesus diz depois, numa segunda ocasião. Por enquanto, Jesus não vai dizer nada. Ele quer apenas chocar os discípulos com uma palavra, para ver se esse povo acorda. Olha só, versículo 37, leiam para mim, por favor. Olha só a pergunta de Jesus, a palavra de Jesus para eles. Qual foi? Dá-lhes vós mesmos de comer, a responsabilidade é de vocês. Mas Jesus sabia que não tinha comida ali. Sabia que não tinha como buscar alimento naquele local para aquela multidão toda. Jesus sabia. E eles ficaram
apavorados com aquilo. Como nós vamos conseguir o que comer? O que Jesus está querendo ensinar aqui? Primeiro, é que eles eram responsáveis por aquela multidão, em primeiro lugar. Segundo, que eles não tinham condição de, por eles mesmos, socorrer aquela multidão. E terceiro, que eu devo entregar o que eu tenho, por pouco que seja, nas mãos de Jesus, para que Ele possa quebrar e multiplicar. Isso já tinha acontecido com eles, ou não tinha? Quando eles foram a primeira vez, eles foram no poder de quem? De Jesus. Eles tinham condição, por eles mesmos, de expulsar demônios, curar pessoas, ajudar famintos. Não tinham, mas não fizeram, não aconteceu. Por que eles não aprenderam? Simplesmente, eles poderiam ter resolvido isso aqui, sem precisar incomodar o mestre. Deixa conosco, mestre, nós já sabemos como é que funciona, porque a gente já fez. Mas crente demora demais para aprender. Nós demoramos muito tempo, irmãos. Nós observamos as coisas acontecendo ao nosso redor da parte de Deus, mas é difícil entender que se Deus agiu assim uma vez, Ele age duas, age três, age quatro, age eternamente, porque Ele não muda. Mas nós somos muito lentos para nos apropriarmos daquilo que Jesus faz e quer fazer por nosso intermédio. Aí o texto continua, né, que os irmãos já conhecem bem. Eu não vou ler o texto inteiro aqui agora não, só a partir do 41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os peixes, os dois peixes. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Aprenderam, irmãos? Será que eles aprenderam? O que os irmãos acham? Não aprenderam. Aí Jesus quer mostrar para eles que eles não aprenderam. Aí o texto continua, porque a nossa mania é de parar por aqui e não ler mais nada. Mas o texto segue. Olha como é que segue no versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos. A palavra grega usada significa obrigou. Ele não somente compeliu, mas foi algo mais forte do que isso, ele obriga. Por que será? Havia algo a ser ensinado para eles. Tanto é que Jesus fica e eles vão. Compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, eles ficaram apavorados. Um monte de homem barbado, experiente de guerra, de mar, de Cristo, agora estão apavorados, crendo numa fantasmagoria. É um fantasma. Ai, já pensou Pedro gritando, um fantasma, socorro. Aí Jesus, com aquela paciência de mestre, o que ele faz? Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos. Eu pergunto, era para que esses discípulos ficassem atônitos? Claro que não, claro que não. Ficar espantado com aquilo que Jesus já tinha feito. Não, mas ele não fez isso, mas fez tantas outras coisas, por que não faria isso? Qual seria a dificuldade para o mestre? Problema nenhum, ficaram atônitos. Agora, por que eles ficaram atônitos? 52, podem ler para mim. Eles não tinham entendido ainda o milagre dos pães. Para eles era apenas pão multiplicado. Não continha, no fato, um ensinamento. Então, como estou muito lento para entender, o coração fica endurecido e o ensinamento passa batido.
Mas agora, com certeza, depois disso, eles entenderam. O que os irmãos acham? Entenderam tudo? Podia ter uma outra situação parecida que eles resolveriam assim, tranquilo. Então passa aí para o capítulo 8. Jesus continua na sua repetição. Versículo 1. Você deve estar assim, mas que pessoalzinho difícil de aprender as coisas, né? Como é que pode? Você é assim também, eu também. Você está achando que você é melhor do que eles? Não é não. Você está achando que nós aqui somos melhores do que eles? E olha que nós temos o exemplo deles. Nós temos todo o Novo Testamento escrito. Eles não tinham. Então não há diferença não, nós somos da mesma forma como eles. Olha lá. Aqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: por que agora não mais os discípulos e sim Jesus fez? A primeira vez, quem é que chamou quem? Os discípulos chamaram Jesus. Agora Jesus se adianta e chama os discípulos, porque ele está querendo que eles compreendam o significado desse milagre. E ele continua: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Agora ele vai dizer o que eles não disseram, que eles tinham que ter percebido. Jesus está agora ensinando: vocês não perceberam daquela vez, dessa vez eu vou ensinar vocês como é que se faz com o povo, com quem está ouvindo a nossa mensagem. Aí ele está ensinando, olha: se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Olha a paciência do mestre ensinando esses discípulos. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Meu Pai do céu, é uma brincadeira, né, irmãos? Parece piada, não parece? Como é que eles podem fazer a mesma pergunta? Como é que eles podem ter a mesma questão, o mesmo questionamento? Pensa bem se nós não fazemos isso. O tempo inteiro. É assim. Lá na Central, a gente tem passado por algumas dificuldades financeiras, né? E a questão toda é assim: como é que a gente vai pagar as contas? Eu fico ouvindo às vezes e penso comigo assim: será que esse pessoal ainda não entendeu que a igreja não é nossa, que é do Senhor, e que nunca vai faltar nada? Porque Deus é o Senhor da igreja. Mas todas as vezes, acho que aqui essas questões não são aventadas, né, irmãos? Financeiras, de problema financeiro, de vai poder pagar, não vai, será que vai dar, será que não vai dar, se começar a construir, termina. Essas coisas acho que aqui em Aquidauana não deve acontecer, mas lá na Central acontece. Então eu tenho que ter toda a paciência de dizer: irmãos, tudo vai dar certo. Não, pastor, mas a gente não vai conseguir pagar o seu salário. Não tem problema, eu tiro um salário, tiro 2, tiro 3. Eu ganho 1, 2, está tudo na mesma, porque dinheiro é para ficar aqui, ó, debaixo dos pés da gente, como um senhor sendo pisado, porque entre os crentes, dinheiro virou mamon. Quando dinheiro se torna mamon, a gente passa a ter medo de faltar, porque ele não é servo, é senhor. Agora, quando o dinheiro deixa de ser mamon e passa a ser apenas um meio que eu utilizo para abençoar vidas, para o sustento da minha família e para abençoar a igreja, nunca falta, porque eu não tenho para mim, para o meu próprio deleite, apenas para servir. Só que as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender isso, não tem, irmãos? Não demora um tempo para as pessoas compreenderem? E aí então doar-se em termos financeiros passa a ser algo que deva acontecer por meio de barganha. É por isso que essas igrejas fazem barganha por aí. Como o povo não dá voluntariamente, porque o coração não está na obra, eles têm que barganhar. Como é que você faz a barganha? Estava conversando com o Davi no carro, vindo para cá. Um pastor que prega até o evangelho, assim, de maneira muito clara, fala de Jesus, Jesus é o Senhor, Ele é o único. Mas na hora do dinheiro ele diz assim, ele é um pregador midiático de rádio, ele diz assim: irmãos, tive uma revelação da parte de Deus. A revelação é a seguinte:
Como eu estou precisando de dinheiro para continuar o programa, esse programa aqui é de Deus, então Deus me disse o seguinte: arrume aí, quantas pessoas viram, Davi? Foram 100 mil pessoas dando R$100. Convoca essa turma. Mas pera lá, como é que eu vou convocar 100 mil pessoas para dar R$100 nesse país? Eu pergunto a você, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que barganhar. Qual foi a barganha? Você está autorizado, ó pastor, a dizer para esse povo que quem der 100 vai ganhar 100 vezes mais. Pronto, está feito. Barganha estabelecida, dinheiro na conta. E não é assim que está acontecendo por aí? Por que essas igrejas prosperam tanto em termos financeiros? Porque o povo quer receber. Eu dou 10, eu quero 1.000. Se eu dou 100, eu quero 10.000. E assim por diante. Mas no Evangelho, nunca foi assim, nunca será assim. No Evangelho eu dou porque eu amo a Deus, amo ao próximo, estou dando voluntariamente, sem querer nada em troca, sem barganhar com Deus, sem barganhar com a igreja, sabendo que é um privilégio meu fazer isso, porque assim eu estou colocando o dinheiro debaixo dos pés, que é o único lugar onde ele deve estar. Por isso que o céu tem rua de quê, irmãos? De ouro. Porque o chão é cheio de valor? Não, porque é onde tem que estar para ser pisado. Porque lá não tem esse valor todo como a gente pensa. Entenderam, irmãos? Já era para todo mundo ter entendido isso em todos os lugares, não é? Mas cadê que entendem? Somos diferentes dessa turma aqui? Não. Aí o que Jesus faz aqui? A mesma coisa. Mesmo ensinamento. Vocês são responsáveis, não são capazes, mas tragam a mim o que vocês têm, eu vou quebrar, vou despedaçar e vou multiplicar. Assim ele fez, alimentou aquela multidão toda e eles aprenderam tudo. Aprenderam, irmãos? Então vamos dar uma olhada no texto que segue aqui a partir do 14. 8:14, olha como é que eles aprenderam. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, o assunto ainda é pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Por que será que no barco tinha um pão? Eu não sei, eu vou dar aqui uma sugestão, é uma ilação minha, uma conjectura. Eu acho que tinha alguém sem fé naquele barco. Vai que falta, tem pelo menos um para mim. Porque tem crente que é capaz de fazer isso. Ou não tem? Deixa eu guardar um, que vai que Jesus não multiplica. Vai que falta, tem um. Então tinha um lá. Isso é apenas ilação, tá, irmãos? Eu não tenho certeza, estou só dando uma sugestão. Olha o 15. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Ele está dizendo isso porque no contexto anterior ele tinha tido um embate com esses religiosos. E ele está dizendo, cuidado com o fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, relacionado aos herodianos. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Eles estão achando que Jesus está falando de pão. Jesus está falando de hipocrisia, Jesus está falando de falta de fé, Jesus está falando dessa avareza, dessa luta pelo poder. Tem a ver com Herodes, tem a ver com os fariseus, tem a ver com os saduceus. Porque os saduceus eram os homens da aparência, da hipocrisia, assim também como os fariseus. Os fariseus eram pessoas da falta de fé, assim também como os fariseus. Os herodianos, os que eram da parte de Herodes, eram pessoas que lutavam pelo poder. Jesus estava dizendo, cuidado com essas influências. Cuidado porque isso é como fermento, se colocar um pouquinho leveda toda a massa, contagia a todos. Não estou falando de pão. Só que Jesus não disse assim como eu estou falando, porque eu estou falando assim de maneira mais veemente. Ele disse com toda tranquilidade. Olha lá. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Olha o 17. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tende o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis?
Não vos lembrais de como partiu 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Não é possível. Não é possível. Aí, para concluir essa palavra de hoje, irmãos, rapidinho, né? Nós temos aqui uma ilustração de Jesus. Ele cura um cego de maneira inusitada. Alguém pergunta: mas por que ele curou desse jeito? Então preste atenção no contexto para você compreender a forma deuteronômica de Jesus Cristo nos ensinar, de nos curar de novo, e tendo paciência, para ver se alguma coisa entra e se isso gera transformação do ser e do caráter. Dá uma olhada aí a partir do 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Ele passou a enxergar, ele não enxergava nada, mas ele começou a ver com nitidez todas as coisas. O que os irmãos acham? Não, porque ele estava vendo os homens como árvores. Não me pergunte como é que ele viu homens como árvores, ou como é que ele sabia. Isso é bobagem, isso não é o mais importante. O mais importante é que aquele homem voltou a ver, mas não via com nitidez. Quem, estando com Jesus, já tinha sido curado por Jesus, mas ainda não estava enxergando tudo como deveria enxergar? Os discípulos. Eles estavam vendo, mas vendo homens como árvores, assim como nós muitas vezes. Eu fui curado por Jesus, mas muitas vezes eu vi homens como árvores. Parecia que eu estava vendo, mas não estava vendo. Irmãos, levou um certo tempo, tá? Eu poderia contar aqui a minha história para vocês, como a minha compreensão do Evangelho mudou nos últimos 3 anos. Como Deus usou certos livros, certas pessoas, para me instruírem, a fim de que eu saísse de um estado de aparente cegueira. Jesus havia me curado, mas homens ainda eram árvores. E para alguns crentes, homens são árvores. Não são seres humanos, são árvores. Aí o que é que Jesus faz? Ele toca de novo. É a forma deuteronômica de Jesus agir. Olha lá. E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Vejam que ele realmente curou um homem, isso é fato, mas ele, para mim, irmãos, dentro do contexto de Marcos, dentro dessa sequência de palavras, para mim, ele curou o homem dessa forma, como uma grande ilustração para os discípulos e para mim. Para quê? Para que eu me deixasse tocar novamente por Jesus, que Jesus pudesse me tocar novamente, quantas vezes fosse necessário para que eu pudesse enxergar claramente. Você está disposto a isso? Como igreja, vocês têm agora um novo pastor chegando. Essa igreja já teve experiência com muitos pastores, não sei quantos por aqui passaram. Talvez os mais exatos aí podem até me dizer, quantos passaram por aqui, irmãos? Se tem alguém que saiba com exatidão, esses anos todos? Muitos, não é? Muitos passaram por aqui. Posso dizer uma palavra, irmãos, com todo carinho, sem que os irmãos fiquem chateados comigo? Me permitem? Permitem? Qual foi a média de tempo desses pastores aqui? 4 anos. 4 anos, irmãos. Vocês acham que é da vontade de Deus que um pastor venha aqui e fique somente 4 anos? 2 anos? 2 anos e meio? Vocês acham que alguma coisa não está errada? E que vocês precisam de um toque da parte de Deus para que essa igreja enxergue claramente, a fim de que o pastor, estando aqui, fique mais anos, amando a igreja, sendo amado por ela,
e sendo apenas parte de um corpo que vai crescer segundo o Espírito de Deus? Entendem assim, irmãos? Estou falando assim com todo o carinho que eu tenho pelos irmãos, porque eu sei que os irmãos têm um carinho profundo por mim, que senão eu não viria aqui para pregar nesse dia 29. Porque eu já tinha saído muitas vezes lá, Davi sabe quantas vezes eu saí nos últimos dias aí, estava ausente. Então, se fosse olhar por essa ótica, eu não viria. Mas eu vim pelo momento. Eu sei que tem um novo pastor chegando, e eu sei que talvez uma palavra possa mudar uma situação e transformar aquilo que poderia ser de uma forma em um outro modo, segundo o Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Quero orar para nós concluirmos essa palavra. Vamos ficar de pé um pouquinho? E já agradeço os irmãos mais uma vez o convite. Estou sempre à disposição do pastor da igreja, dos irmãos. Quando os irmãos quiserem novamente que eu esteja aqui, com todo prazer, para mim é uma honra estar aqui com os irmãos, tá? Vamos orar. Querido Pai, que a Tua bênção esteja sobre todos esses irmãos. Irmãos amados do Senhor, igreja do Senhor, povo de Deus com as suas falhas, com as suas ambivalências, com as suas dificuldades, porque todos nós somos seres relativos e pecadores. Mas esse povo é um povo eleito, escolhido por Deus para ser um luzeiro no mundo, para ser sal da terra. Que Tu uses todos esses irmãos segundo a Tua vontade, para que uma obra seja profundamente realizada aqui nessa localidade. Abençoe o pastor que está chegando, dando a ele saúde mental, espiritual, que ele possa ser amado por essa igreja profundamente e que ele ame essa igreja também de maneira profunda. Abençoe toda a liderança dessa igreja, todos quantos de alguma forma estão envolvidos, seja com a música da igreja, seja com a parte do culto da igreja, seja com a administração da igreja, seja na presidência da igreja, como o Eliseu tem feito nos últimos tempos, seja no diaconato da igreja, não importa qual tipo de envolvimento, mais direto ou menos direto, que Tu abençoes tremendamente estes irmãos, dando a eles capacidade de seguirem um curso pelo poder do Espírito de Deus. Que seja assim, para a Tua honra, para a Tua glória, nessa localidade, nessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Muito obrigado, Eliseu. Volta a palavra.